Irmãos, então aqui no capítulo 10 de Atos, como a gente vem falando, Atos é um livro de transição. Por que de transição? Porque nós estamos saindo do judaísmo para o cristianismo. Nós estamos saindo das tradições judaicas para aquilo que o Senhor instituiu para a sua igreja. E nós estamos vendo aqui o Evangelho chegar agora aos gentios. Já tinha chegado no capítulo 8 com o eunuco, o etíope, que Filipe evangelizou ali. Mas agora a abertura é ainda maior por meio de Pedro. No Evangelho de Mateus, no capítulo 16, é dito que Pedro recebeu as chaves dos céus. Então ele, no capítulo 2, abriu a porta pregando aos judeus. E no capítulo 10 agora ele está abrindo a porta com a chave que foi recebida de Deus por ele, para abrir para os gentios. Só que Pedro tem alguns problemas, né? Ele é um judeu e ele tem problemas com relação a deixar de lado toda a bagagem da tradição que ele tem. Então, havia ali um centurião chamado Cornélio, um centurião porque ele era um soldado que tinha abaixo dele 100 soldados, né? Ele comandava uma tropa de 100 soldados, ele era um centurião. Então ele não era tão importante assim no exército romano, mas também não era qualquer um, né? Ele era um homem que tinha outros debaixo dele, sob a autoridade dele. Nos evangelhos, Jesus já tinha curado um servo de um centurião, né? Enfim, o texto relata que esse centurião chamado Cornélio era um homem piedoso e temente a Deus, que fazia as suas orações. O que nós podemos entender é que provavelmente este centurião estava próximo de se converter ao judaísmo. Ele era um prosélito, ele temia a Deus, então ele fazia orações, ele dava esmolas, mas ele ainda não conhecia a fé cristã. Por viver naquela região que era próxima dos acontecimentos que aconteceram, dos acontecimentos que o nosso Senhor viveu, ele sabia que Jesus tinha passado, o que Jesus tinha feito, as curas que Jesus tinha feito, que ele havia morrido. Havia uma coisa que evidentemente ele não sabia, que Jesus havia ressuscitado. O texto diz que não apareceu para todos, mas apareceu para aqueles que comiam com ele, né? Isso ele não sabia. Ele não sabia a mensagem central do Evangelho. Mas o texto diz que ele era um homem temente e que Deus se agradou das orações e das esmolas dele. É interessante notar que um anjo apareceu a esse homem. O texto diz, um anjo apareceu para Cornélio e diz, olha, as tuas orações e as tuas esmolas são aceitas por Deus. Agora vai e chama um homem chamado Pedro. Ele está na casa tal, vai lá e chama ele. Aí a primeira coisa que nós podemos aprender aqui é porque veio um anjo lá, certo? Chegou o anjo lá na casa desse homem que estava orando, que diz, olha, as tuas orações e as tuas esmolas foram aceitas. Por que esse anjo não foi e pregou o Evangelho logo? Por que tinha que chamar Pedro? Porque esta graça não foi dada a anjos. O anjo tinha que falar, vai buscar Pedro, porque eu não posso pregar o Evangelho. Porque só podem pregar o Evangelho aqueles que também foram receptáculos da graça. Aqueles que também foram alcançados pela graça de Deus. Estes têm o privilégio de pregar o Evangelho. Essa é a primeira coisa que nós aprendemos neste texto. Nós, assim como Pedro, temos um privilégio que não foi dado a anjos. Somente à Igreja de Deus foi dado o privilégio de pregar o Evangelho a outros homens. Os anjos podem e têm seu ministério. Eles aparecem muitas vezes servindo, livrando, né? Creio que nós não vemos essas coisas, mas há livramentos de anjos em nossas vidas. Nós não vemos essas coisas. Mas uma coisa eles não podem fazer. Eles não podem pregar o Evangelho. Eles não podem dizer como nós, somos salvos pela graça. Eles não sabem o que é isso.
Eles não sabem o que é a redenção pelo sangue de Jesus Cristo. Eles não sabem. Mas nós sabemos, e este privilégio é dado aos homens. No capítulo anterior à conversão de Saulo, de Tarso, e o próprio Senhor apareceu a um homem chamado Ananias, servo do Senhor, e disse: olha, vai à rua chamada direita, você vai encontrar lá um homem Saulo, ele está cego, mas ele é um instrumento escolhido. Aqui de novo, agora aparecendo não ao pregador, mas aparecendo aquele que precisava ouvir a mensagem, dizendo: olha, tem um homem chamado Pedro, ele está na casa de um Simão curtidor, lá em Jope, vai buscá-lo. Nesses dois capítulos nós vemos a soberania do Senhor. Como Deus avisa exatamente em que casa está, que homem tem que ser chamado e o que tem que ser feito. Porque Deus marca encontros com os homens, mesmo que eles não saibam disso. Pedro tinha que estar ali próximo para que ele fosse chamado. O anjo havia aparecido para Cornélio e diz: vai lá chamar. Só que agora tinha um outro problema. Pedro não ia. Pedro não iria. Porque Pedro era muito zeloso da tradição judaica. E um judeu não pode entrar na casa de um gentil. Um judeu não pode comer com eles. Eles são um povo imundo. Não pode. O judeu, segundo a lei de Moisés, ele tem que se separar das demais nações. Ele não pode estar junto com eles. Então, Pedro estava orando, sentiu fome e teve uma visão. Você vê que a oração aparece aqui em Cornélio e em Pedro. Cornélio orava buscando a Deus. E um anjo apareceu para ele. Pedro está agora orando. E uma visão do céu. E ele vai ter uma visão do céu. Nessa visão que nós lemos aqui, baixa-se um lençol, cheio de animais, de todos os tipos. E aí o Senhor fala para Pedro: mata e come. E aí Pedro fala uma frase que não combina. Ah, não, Senhor. Não, Senhor. Se é Senhor, não pode ser dito não. O Senhor manda e o servo obedece. Mas Pedro tem esse momento em que ele diz, no versículo 14, na minha versão diz: de modo nenhum, Senhor. De modo nenhum, Senhor. De modo nenhum. Não, mas não faço isso nem a pau. De modo nenhum, Senhor. Só Pedro e nós conseguimos fazer isso. Ele é o nosso Senhor, mas nós dizemos não a Ele muitas vezes. Nós o chamamos de Senhor, mas dizemos não a Ele muitas vezes com as nossas atitudes. Nenhum de nós aqui tem a coragem de dizer que Jesus Cristo não é o Senhor. Se não diz, não pertence a Ele, o Espírito não habita. Mas nós possuímos Cristo como nosso Senhor, somos servos dEle e muitas vezes temos a mesma atitude de Pedro, de modo nenhum. O Senhor nos fala para obedecermos a Ele. Em muitas áreas da nossa vida, o Senhor já tem vez após vez falado coisas que nós precisamos mudar, coisas que nós precisamos acertar para honrá-lo. E nós dizemos: ainda não, Senhor. De modo nenhum, Senhor. Pedro estava fazendo isso por ser zeloso. Ele estava achando que ele estava servindo ao Senhor. Talvez na cabeça dele isso é um teste. Isso aqui é um teste para ver se eu vou ser fiel ou não. Talvez na cabeça dele isso passasse. Não, eu nunca comi nada que seja imundo. Só que o Senhor nos evangelhos, Pedro talvez não estava prestando muita atenção naquele momento, o Senhor diz que todos os alimentos são puros. Porque o que danifica o homem não é o que ele come, mas é o que está dentro dele. É de dentro dele, de dentro do seu coração, que estão os adultérios e tudo aquilo que é pecaminoso e mal. Aquilo que a gente come, a gente depois
faz as necessidades e sai, pronto, o Senhor ensinou. Mas Pedro ainda, a tradição judaica era muito forte. Por isso Atos é um livro de transição. E precisava ser quebrado essa tradição judaica na vida de Pedro. Então ele teve aquela visão. Na visão ele viu um monte de animais imundos descendo, em um lençol estendido. Eu li de um comentarista, eu achei aquilo muito impressionante, que quando seu pai estava para morrer, ele lembrou desta passagem. E ao lembrar desta passagem, ele diz, ele lembrava exatamente que descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Em outras versões, animais imundos, miseráveis. Ele diz, este lençol foi baixado. Eu era este animal imundo e miserável. E agora eu estou sendo recolhido para o céu. Porque foi essa visão que Pedro teve. De um lençol que descia cheio de animais e depois recolhido para o céu. Os animais puros podem ser considerados como sendo os judeus. E Pedro olhava e disse, nós somos os puros. Os imundos são os gentios. E esse homem à beira da morte diz isso. Eu era um imundo. Mas ele estava à beira da morte. Era essa passagem curiosa de vir à cabeça de um homem quando ele está à beira da morte. Mas foi essa passagem que ele lembrou. Eu era um animal imundo. Agora eu estou sendo recolhido pelo lençol da graça para estar para sempre com o Senhor. Mas aquilo ficou na cabeça de Pedro porque a voz falou 3 vezes. Nas 3 vezes ele deve ter falado, de modo nenhum, Senhor, de modo nenhum, Senhor, de modo nenhum. Mas aquilo fez pensar. Quando foi recolhido, ele diz. Enquanto ele pensava, refletia sobre aquilo, bate na porta dele. Porque nada é por acaso nas coisas do Senhor. Nada é por acaso. Enquanto Paulo estava lá cego, um Ananias estava indo lá bater na porta dele. O Senhor já até tinha avisado Paulo que ia aparecer um homem lá que ia... E enquanto estava indo lá os servos, os empregados de Cornélio bater na porta de Pedro, o Espírito Santo estava falando para Pedro. Porque se não fala, não vai. Não tem jeito. Apareceu uma visão. Ele ainda estava refletindo, mas ele não ia chegar a conclusão nenhuma se o Espírito Santo não tivesse dito para ele, os homens estão aí para você ir, viu? É para ir, Pedro. Não é para você ficar. Vai sem medo. Eu enviei esses homens. Então Pedro vai. Agora, Pedro foi, e quando ele chegou lá, o texto diz que Cornélio era um homem realmente muito especial, porque a graça de Deus já estava trabalhando na vida desse homem. Quando chega lá, ele já tinha chamado toda a família dele. Ele tinha chamado os parentes, o pessoal que trabalhava na casa. Ali é tudo que um pregador sonha. Chegar num lugar onde as pessoas estão com os olhos fixos, os ouvidos bem abertos, e fala. O que o Senhor mandou você para falar? Fala que a gente quer ouvir. Pedro, quando começou a falar, irmãos, ele diz, olha, eu pensava que eu não devia vir aqui. Ele começa assim, é curioso. Ele chega lá e fala, meio, não está tão à vontade, olha, eu não devia estar aqui. Mas Deus mandou... Olha como esse homem é teimoso, bicho teimoso, turrão. Eu não devia estar aqui, mas Deus mandou, então eu entendi. E aí só depois que o Espírito Santo desce, ele diz, agora eu entendi que Deus não faz acepção de pessoas mesmo. Mas demora, hein, Pedro? E você vê que o poder da tradição é tão forte, que depois desta ocasião, Paulo vai narrar um encontro em que ele estava comendo com pessoas gentias e que Paulo teve que resisti-lo face a face, dizer, Pedro. Bom, deixa outros irmãos falar. Irmãos, eu queria continuar nessa mesma linha. Embora o Murilo já comentou sobre essas coisas, mas eu queria destacar ainda isso, porque
Assim, irmãos, o anjo aparece para Cornélio. No outro dia, o anjo aparece para Pedro antes dos soldados dele chegarem. Mas por que o anjo aparece? Porque senão Pedro não iria, como o Murilo já comentou. Como o Murilo também já comentou, quando o Espírito Santo cai sobre eles começam a falar em línguas, Pedro diz assim: nós não podemos negar. Ele não fala, vamos batizar. Ele fala, eu não posso negar. E é interessante que o Murilo já comentou isso, que o Senhor diz para ele, mata e come, aquele lençol aparece, todos os animais. Mas quem são esses animais, irmãos? Que a gente não se engane, porque esses animais somos nós. Quando Pedro chega na casa de Cornélio, como o Murilo já disse, ele estava incomodado, ele não queria entrar, mesmo o anjo aparecendo para ele. Irmão, se Pedro estivesse aqui hoje, ele não entraria. Porque nós, como Cornélio, também somos gentios. Nós, para os judeus, também não somos impuros. E eu peço que os irmãos se lembrem, em Atos 8, no versículo 26, diz: um anjo do Senhor falou a Filipe. Só isso. O anjo teve que aparecer para Pedro também, para ele ir para a casa de Cornélio. Se não fosse o anjo do Senhor, se não fosse a voz do Senhor, nem nós, irmãos, nós não receberíamos o Evangelho. Tamanha foi a recusa dos apóstolos do Senhor, dos discípulos do Senhor. E o Senhor, antes de subir ao céu, ele disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Isso antes de subir ao céu. E eles demoraram tanto tempo para pregar. E quando o anjo aparece, eles ainda recusam. Eles falam: não, Senhor. Ele chega na casa de Cornélio, ele não quer entrar. Ele fala: nem deveria estar aqui. Mas ele diz: o Senhor me ensinou que eu não posso chamar de impuro aquilo que eu purifiquei. E quem é que o Senhor purificou, irmãos? O Senhor não estava falando dos animais, está falando de nós, de Cornélio. Quando o anjo do Senhor aparece para Cornélio, ele diz algo muito interessante, porque ele diz: as tuas orações e as esmolas foram aceitas. Mas vamos pensar um pouco. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mesmo os ímpios dando todos os bens que eles têm, dando dinheiro aos pobres, fazendo um monte de boas obras, ainda assim Deus não aceita, porque eles fazem sem fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas esse centurião, esse Cornélio, o anjo apareceu para ele e diz que Deus aceitou as orações dele e as esmolas dele. Esse centurião, ele já era um crente. Só faltava o conhecimento do Evangelho. Só faltava o conhecimento das Escrituras. Como o Pedro falou para ele, e eles creram. E é muito interessante, irmãos, não só esse zelo de Cornélio, porque o zelo de Cornélio é maior que o de Pedro. Quando o anjo aparece para ele, imediatamente ele já manda soldados e vai. Os soldados dele chegam no outro dia, é mais ou menos 50, 60 quilômetros em um dia. Eles chegam no outro dia lá, dormem um pouco e no outro dia já saem. Tamanha disposição. Quando Pedro chega na casa de Cornélio, todo mundo está pronto. Sentado, a família dele, os amigos dele, todo mundo sentado para ouvir a palavra. Tamanha disposição de ouvir a palavra do Senhor, tamanha obediência de Cornélio, mas Pedro não. Pedro hesita. Pedro ele nega. Ele pensa em recusar o batismo. Mas ele diz aqui, não podemos recusar. E eu queria destacar isso, meus irmãos, porque nós somos esses animais rastejantes, impuros, que o Senhor purificou. Que nem os apóstolos de Cristo podem nos chamar de impuros, porque quem nos purificou foi o Senhor. Nenhum judeu pode nos chamar de impuro, porque nós somos purificados pelo próprio Senhor. O próprio anjo do Senhor aparece para essas pessoas, para que o Evangelho possa chegar aos gentios. Se não fosse o Senhor, o que seríamos de nós? Porque se nós dependêssemos de Pedro, nós estaríamos perdidos. Muitos hoje dizem que Pedro é o primeiro Papa.
Mas se ele realmente é o primeiro Papa, eles estariam perdidos, porque Pedro não pregaria para eles, nem oraria para eles receberem o Espírito Santo. Mas é por isso que nós somos salvos pela graça do Senhor, pelo Senhor. O Senhor usou esses instrumentos, Pedro, Paulo, Filipe, todos os outros irmãos, como instrumentos, como braço do Senhor, voz do Senhor, para pregar o Evangelho a toda criatura. Isso é um exemplo para nós também, irmãos, dessa obediência de Cornélio, esse zelo de Cornélio, tanto na vida dele, como preparar a casa dele todinha para receber a palavra do Senhor. E essa situação com Pedro também é um exemplo para nós, um exemplo negativo, de querer recusar entrar na casa de um irmão, tamanho, como o Murilo falou, a tradição judaica muito forte, o preconceito que ele tinha era muito forte. Como o Murilo já comentou, isso depois de algum tempo também, Paulo resiste a ele no meio de muitas pessoas. Você está sendo dissimulado, está sendo hipócrita, na frente de todo mundo. Tamanho era o preconceito que Pedro tinha. E que isso venha também servir, irmãos, de um consolo para nós. Porque se não fosse o Senhor, nós somos esses animais impuros, que esse lençol desceu, o lençol da graça, o lençol de Cristo Jesus, para nos purificar. Que foi o Senhor que nos purificou. Nós devemos toda a honra e toda a glória somente ao Senhor. Amém. Até aqui. Abram em Efésios 2, versículo 11. Efésios 2, versículo 11. Paulo aqui vai explicar a doutrina do que está acontecendo lá na casa de Cornélio. E ele nos faz lembrar: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos das alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Esse texto aqui que nós lemos é a explicação teórica do que nós estamos vendo na prática na vida de Cornélio. Ele era estrangeiro, ele era separado, sem Deus no mundo. O Bruno falou que de fato este homem já era um crente. A graça de Deus já havia trabalhado, porque Deus não aceita ninguém sem fé. Então, e a fé é um dom de Deus. Foi Deus que colocou fé em Cornélio. Mas eu posso dizer que Cornélio andava na luz que ele possuía. O que ele sabia, ele fazia. O que ele sabia? Ele sabia que tinha que fazer orações e dar esmolas, e assim ele ia agradar a Deus, e ele fazia. Então, então uma pessoa que é boa, que faz orações, que dá esmola para os outros, ela vai ser salva? Não. Eu posso dizer que uma pessoa que foi tocada pela graça de Deus e que já está fazendo orações e você vê frutos da graça de Deus, alguém vai chegar até lá e pregar o Evangelho a essa pessoa. Deus vai enviar uma pessoa para pregar o Evangelho a essa pessoa. E Deus enviou Pedro. Faltava a Cornélio o entendimento. E veja uma coisa. Quando
a graça de Deus e a determinação, porque não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Pedro foi relutante. Ele até chega a dizer, eu vim sem vacilar. Não veio não, Pedro. Você vacilou um montão de vezes aí. Você não queria ter vindo. Né? Claro, quando ele foi, o Espírito Santo falou que estava indo obedecendo. Mas mesmo assim, ele estava cheio de preconceito dentro dele. A pregação de Pedro é curta. Porque ele começa dizendo assim, olha, vocês sabem o que aconteceu aqui. Porque os fatos que Pedro narra, eles já sabiam, eles tinham visto. Que Jesus andou por toda parte fazendo bem, curando. Ele é aquele que os profetas anunciaram. Paulo, quando vai pregar aos gentios, ele não fala dos profetas que anunciaram. Porque ele não está tratando com pessoas que conhecem o judaísmo. Então, Paulo, quando vai pregar, ele vai dizer, eu vi que vocês adoram muitos deuses, eu vi até uma estátua ali ao Deus desconhecido. Esse Deus que vocês adoram e desconhecem, é esse que eu venho anunciar. Então eles não conheciam nada do Antigo Testamento, Paulo pregava assim. Pedro vai falar com Cornélio, que era quase um prosélito da fé judaica. Então ele conhecia as histórias. Então esse que os profetas anunciaram, que vocês viram, ele morreu. E aí é uma coisa, o que Cornélio era? Cornélio era um soldado romano. Sabe-se lá se Cornélio participou daquilo ou não. Ele tinha que obedecer ordens. Ele era um soldado, ele tinha que obedecer o César e pronto, e acabou. Talvez ele não tenha tido participação direta naquilo, mas de alguma maneira ele está... Quando Pedro anuncia remissão de pecados pela fé, ele nem consegue mais pregar, porque o Espírito Santo interrompe. Tá bom, Pedro, pregou já, agora deixa comigo. O Espírito Santo desce e toma aqueles homens. Esse é o sonho de qualquer pregador, de que ele seja interrompido, não pela malcriação dos ouvintes, mas pelo agir do Espírito, convertendo os corações. Irmãos, como nós precisamos disso. Você sabe como é difícil trazer pessoas às reuniões. Por isso é o sonho do pregador que ele chegue numa audiência que está ali. O que você tem para falar? É o sonho de qualquer pregador isso. Porque na maioria do tempo, os pregadores eles estão lutando contra a indiferença dos ouvintes. Fala aí, vai. Na maior parte do tempo é isso que o pregador enfrenta. Mas não importa, mesmo em ouvintes assim, se a graça de Deus e o Espírito Santo toca, acaba a indiferença da hora. Nós precisamos muito da ação do Espírito Santo. Ele quem convence os pecadores. O pregador pode fazer o que for, pode ser o melhor, o mais eloquente, é o Espírito Santo quem convence. É o Jeremias, que mais de 30 anos pregando e a nação não se converte, com lágrimas, e chora Jeremias, não converte ninguém, a nação não ouve. Aí vai o Jonas, odeio aqueles ninivitas. Eu odeio eles. Eu quero que morra aquela raça. Mas eu vou pregar o arrependimento. Converte a nação inteira. E ele fica bravo com Deus depois. Eu sabia que você é perdoador, que você ia perdoar eles. Eu nem queria pregar. Você vê, o pregador não quer. Não depende do pregador. O poder está na palavra. O poder está na mensagem. O poder está no Espírito Santo. Irmãos, vamos pregar. Irmãos. Se vai converter ou não depende de nós. Depende do Senhor querer. Nós temos que abrir a nossa boca e pregar, irmãos. Isso é um grande incentivo para nós. Na verdade, eu sempre tive... Porque de onde eu vim era muito cobrado. Você tem que evangelizar, você tem que ganhar almas. Quem de nós pode ganhar almas, irmão? Quem de nós pode fazer isso? Nós não ganha nem nós mesmos. Nós não consegue nem converter a gente mesmo. É só o Senhor que pode fazer isso. E mesmo Pedro não querendo. Irmãos, eu não vou me alongar muito. Os irmãos explicaram muito bem o texto. Só quero que nós reflitamos um pouco sobre essas coisas, um pouco mais. A gente às vezes tem algumas oportunidades, né? E pela nossa falta de fé, nós ignoramos que é o Senhor que
que gera, que supre essas oportunidades, né? E às vezes, como Pedro, a gente está até com uma vontade de pregar o Evangelho, né? Não sei se algum dos irmãos aqui já passou por isso, mas eu já. De estar com aquele discurso pronto, um evangelismo pronto, assim, falando meio que no piloto automático, né? Como o Murilo falava, a igreja onde eu reunia era obrigatória, né? Então a gente tinha um discurso ali pronto, era na fila do mercado, era em qualquer situação, mas falando da boca para fora mesmo, sabe? Às vezes sem crer. Mas eu já passei por situações, irmãos, onde eu de má vontade e da boca para fora, falando a palavra, certa vez eu falava para uma senhora a respeito de Jesus no metrô e ela começou a chorar. Então o Espírito Santo surpreendeu essa senhora e a mim, porque eu estava falando, sabe, sem muita importância. Eu não quero dizer, irmãos, que nós devemos falar de qualquer jeito a palavra, de maneira nenhuma. Mas que isso deve servir para avivar a nossa fé. Que nós saibamos que a palavra pela palavra tem poder nela mesma. Melhor é que nós nos dediquemos a ela, que nós nos debrucemos sobre ela e que nós tenhamos amor e fervor. Para nós é muito difícil lembrar, irmãos, que há muitos que morreram e ainda morrem, ou que sofrem muito, para abrir a boca e pregar esse Evangelho. Porque a nossa vida é muito tranquila. Mas nós deveríamos amar tanto essa palavra e tanto as pessoas que não conhecem essa palavra. Mas enquanto nos faltar esse amor, irmãos, que nós façamos como Pedro ao menos, obedeçamos. Obedeçamos vez após vez, dia após dia. Então nós podemos estar num momento, às vezes falando a palavra sem muita fé, sem muito afinco, mas tendo ao menos no coração que nós queremos obedecer ao Senhor. Senhor, eu quero pregar o seu Evangelho. Me perdoa se me falta amor, me perdoa se me falta habilidade. E abrir a boca, irmãos. E abrir a boca. No trabalho. Temos, irmãos, o Senhor nos usar. Ele nos dá muitas oportunidades e nós ignoramos muitas delas. O Senhor nos dê graça, irmãos, para nos movimentarmos